Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do projeto 100 Lives 2020. Eu sou Carla Alvarenga. Para os dentistas que querem virar o jogo no seu consultório agora em 2020 e alcançar os R$ 25 mil por equipe no seu consultório, eu idealizei esse projeto de 100 lives. E o tema desse vídeo de hoje, o tema dessa live de hoje é: o dentista não é vendedor. Eu não sei se você é dentista e se você já ouviu isso ou se fala isso, que o dentista não vende, que não é vendedor, se você concorda ou não com essa afirmação. Mas eu tenho ouvido muito isso por aí. Carla, eu sou dentista e eu não sou vendedor. Eu faço tratamentos, eu cuido da saúde dos meus pacientes. Eu não vendo tratamento. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente consiga esclarecer um pouco mais e para que eu possa vir dar aqui a minha posição em relação a isso. Eu já tenho mais de 20 anos de profissão, já fechei muitos, milhares de tratamentos no meu consultório, hoje clínica, hoje uma rede de clínicas, e eu tenho uma opinião embasada, muito clara a respeito disso, se o dentista é ou não um vendedor. E você que é dentista, acha que o dentista é ou não é um vendedor? Coloca aí a sua opinião. Então vamos lá, para começar, para começo de tudo, é importante a gente definir o que é vender. Carla, mas o que é vender? Aí eu fui procurar no Google, ali no nosso dicionário Google, e perguntei lá para o Google, o que é vender? E ele me deu duas definições bem claras. A primeira eu até marquei aqui: vender é transferir um bem ou uma mercadoria para outra pessoa em troca de dinheiro. Vender uma mercadoria, um sapato, uma bolsa, um bem ou uma mercadoria. Ok, isso é muito claro, pra gente. Agora, uma outra definição também é, no sentido figurado, vender significa convencer alguém a aceitar, a concordar com uma ideia, ou com um projeto, ou com um planejamento, mostrando as suas vantagens e benefícios. Então, quando a gente vê essas duas afirmações, essas duas definições de o que é vender, primeiro, quando existe uma negociação em que a moeda de troca é o dinheiro, isso é uma venda, e é o que a gente tem no nosso consultório. Não há como negar que a gente só vai realizar um tratamento mediante o pagamento de um valor em reais, ou seja, na moeda que for. Agora, a gente precisa também dessa segunda definição, que é convencer alguém a aceitar uma ideia. Então, aceitar uma ideia, um projeto, um planejamento. A gente não faz planejamentos no consultório, a gente não apresenta um planejamento para o paciente para fechar aquele tratamento. Então, vender uma ideia é muito o que a gente faz no nosso dia a dia. Não sei se você concorda com isso ou não, mas é fato que o paciente, quando fecha um tratamento com você, ele acredita numa ideia, ele acredita num projeto que você está apresentando para ele, de transformação do sorriso dele. Ele acredita num planejamento que você fez, dentro da ortodontia, ou dentro da reabilitação oral, ou da harmonização. Então, quando você entende que esse processo de convencimento do paciente é venda, aí tudo começa a clarear, porque dentro da venda é importante você ter algumas habilidades ali, alguns conhecimentos mesmo em várias áreas, principalmente de relacionamento, de persuasão, para fechar o tratamento com o seu paciente. Fazendo uma analogia aqui a um casamento, por exemplo. O casamento, para uma pessoa pedir a outra em casamento, ela está vendendo uma ideia
de que eles juntos vão ser felizes para sempre, né? Existe uma promessa ali, mas antes do casamento se concretizar, aquele casal nunca vai saber como vai ser aquele relacionamento, né? Então, é uma ideia, por exemplo, de viagem, quando uma pessoa quer viajar e precisa convencer a outra, né, para ir junto, para aderir àquela ideia, né? Aí, o que acontece? Você vende a ideia e a pessoa concorda. É aqui a segunda definição. É você convencer a pessoa a aceitar uma ideia, né? Ou um projeto, ou um planejamento. Mas quando existe a parte financeira envolvida nisso também, ou seja, você convence a pessoa a aceitar um projeto, um planejamento que você fez, e em troca disso ela te paga, você está vendendo sim um planejamento, né? Você está vendendo sim um tratamento. Então isso é muito claro. Agora, o que acontece bastante é que existe uma confusão grande, né, em relação a vender e enganar o paciente, né? Quando a gente fala em persuasão, em venda, parece que isso tem alguma ligação com enganar, né? Com falta de integridade. E aqui eu gosto muito de falar que tudo isso que eu falo em torno de atrair o paciente para o consultório, fechar tratamento, crescimento, atingir o 25 em 1 na odontologia, que é um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório. Isso é perfeitamente possível, né? Atendendo pacientes particulares, atendendo pacientes que têm convênio. Quando eu falo sobre isso, eu sempre falo que tudo isso deve ser feito e planejado com integridade, ou seja, oferecendo realmente aquilo que o paciente precisa, né? Ninguém aqui está falando sobre persuasão enganando a pessoa, né? Sobre vendas e iludindo aquele paciente em relação ao tratamento, ao resultado ou o que quer que seja. Só que existe uma confusão e eu acredito que por isso é que o dentista ele é tão contra, né? Tão resistente em relação à venda, né? A aprender as estratégias de venda, de persuasão, né? O que é que ele vai dizer ali na sua cadeira odontológica, ali dentro do seu consultório, o que é que ele vai dizer para o paciente que vai convencê-lo de que ele precisa mesmo daquele tratamento, né? De que é urgente fazer. Quantas vezes eu já vi dentistas dentro das minhas clínicas mesmo, né, não fecharem o tratamento, não terem essa habilidade de converter uma consulta em tratamento em casos que era urgente fazer, né? Crianças que precisavam urgentemente fazer uma endodecida, por exemplo, né, que estavam ali com uma infecção grave e que não tiveram essa habilidade, porque é uma habilidade que precisa ser adquirida, né? Mas Carla, muitos me perguntam, Carla, eu não nasci com esse dom, nossa, eu não tenho jeito para isso, eu sou tímida, né? Eu não falo muito, eu falo baixo, eu não convenço, não tenho esse dom de convencer ninguém. Como é que eu faço? E eu quero atingir o meu 25 em 1, né, na odontologia esse ano de 2020. O que é que eu faço, Carla? Aprenda a fazer isso, né? Eu não nasci sabendo também. Então, isso é perfeitamente possível de ser aprendido, né? Existe um caminho que pode ser seguido para que você consiga fechar mais tratamentos no seu consultório. Eu até desenvolvi para isso, os meus alunos do Dentista Referência têm acesso a um roteiro, um passo a passo de como você planeja uma consulta que converte em tratamento fechado, em contrato assinado, né? E ali tem as técnicas de persuasão, o que é que o dentista precisa falar, quais são os elementos que precisam compor ali aquela consulta para que ele feche o tratamento, para que ele venda. Para que ele venda aquela ideia. Então a ideia é vendida em cima daquilo que a gente fala e mostra. E é antes de realizar o tratamento em si.
Então o paciente ele acredita, quando ele compra a sua ideia, e é bem isso que acontece dentro do consultório ou da clínica, quando o paciente compra a sua ideia, é que você está autorizado a realizar a técnica, né? A técnica ortodôntica, a técnica de reabilitação, seja qual for ela, tá? Mas primeiro precisa convencer a pessoa daquela ideia, né? E fazê-la, além de convencê-la, fazê-la trocar a ideia, né? Aquele projeto por um valor financeiro, né? Ela vai ter um custo financeiro para isso é claro, tá? E até qual é o momento ideal do dentista falar de custo financeiro, né? Do valor do tratamento. E muitos dentistas têm medo de falar de preço, de custo financeiro, né? E qual é o melhor momento? Existe o melhor momento, né? Que é todo um planejamento de uma consulta que converte em tratamento fechado. Tá? E uma das coisas que trava o dentista é isso, é o medo de falar de valor, de preço. Tem dentistas que demoram aí 10 anos ou uma vida inteira profissional para entender que precisam ter essa habilidade para vender, para fechar mais tratamentos. Né? A habilidade de, por exemplo, atrair pacientes para o seu consultório, isso também é uma venda. Né? Então, será que o dentista não é um vendedor? O que é que faz uma pessoa escolher você e não outro cirurgião dentista para tratar dela? O que é que faz? É vender a ideia de que ela precisa de você. Então vamos supor que você tenha feito uma divulgação em algum lugar, ou numa revista, ou numa escola, ou nas redes sociais. Naquela divulgação precisa existir uma ideia, né, que tem que ser vendida para aquela pessoa te procurar. Então as pessoas têm que comprar a ideia da sua divulgação, que elas nem te conhecem ainda, nem foram no seu consultório ainda, para elas escolherem você. Tá? Isso é vender, né? Aqui na segunda definição diz, no sentido figurado, vender uma ideia, um projeto, um planejamento. Ainda não existe a troca pelo valor financeiro. Ela ainda não te pagou nada, mas se ela comprou essa primeira ideia, ela vai querer agendar com você. Aí se a sua recepcionista atendeu bem e agendou ela no horário que ela pode, que ela gostaria de ir, né? Atendeu direitinho, do jeito que era a expectativa daquela pessoa, do seu potencial paciente, aí ela compra a ideia de ir até a consulta. Aí ela chega no seu consultório, o ambiente tá legal, ela percebe, ela se sente bem ali, ou seja, tudo ali foi planejado para ela gostou do ambiente, então ela comprou a ideia, aquele projeto de que ela está no lugar certo. E aí, por último, ela entra no seu consultório, ali na sala clínica. E aí você precisa vender a ideia para ela, aquele planejamento, né, para fechar o tratamento. Então, existem várias vendas nesse processo todo, desde que o paciente vê você pela primeira vez, ou um anúncio seu, ou enfim, qualquer divulgação, ou quando alguém indica você, ele tem que comprar essa ideia, ele tem que entender que aquilo pode ser bom para ele, aceitar, né? Aqui diz, convencer alguém a aceitar uma ideia. Então ele tem que aceitar a ideia de que ele precisa marcar uma consulta no seu consultório, e assim são várias ideias que ele vai aceitando no decorrer do caminho dele até chegar lá dentro no seu consultório. Né? São várias etapas, naquele caminho todo que ele está percorrendo até ele chegar na sua cadeira, no seu equipo, e você ir fechar o tratamento com ele. Tá? Então, é um processo de venda, não tem como dizer que não é. E eu repito aqui, com integridade sempre. Né? Eu descobri isso, Carla, você já nasceu sabendo disso e falando sobre isso. Eu comecei a prestar atenção nisso e fazer esse processo de venda, planejar isso com intenção, quando eu percebi que eu precisava aumentar o meu faturamento.
Simples assim, né? Quando foi isso? Quem conhece minha história sabe que lá no comecinho, quando eu iniciei na minha profissão, eu comecei com um consultório pequenininho, não tinha paciente, não tinha ninguém, era sozinha, né? Eu não herdei pacientes de familiares, nada disso, comecei do zero. E chegou um momento, né? Eu faturava pouquinho, faturamento baixo, só pagava as contas, né? Não sobrava nada, só pagava conta. Chegou um momento em que eu já tinha 2 filhas, né? Meu marido tinha perdido o emprego e eu precisava aumentar rápido o faturamento no meu consultório. Foi aí que eu comecei a despertar, que se eu não me mexesse, se eu não fosse atrás de como aumentar o meu faturamento no consultório, a gente ia passar por dificuldade e tinha uma família inteira, né? Então, Carla, você já nasceu assim? Não, né? Eu sou como qualquer outro dentista que saiu da faculdade e saiu meio perdido, que saiu da faculdade e não sabia para onde ir direito e abriu um consultório. Eu achava que eu tinha que ter um consultório e tudo seria maravilhoso, né? Que eu não teria dificuldade, eu tinha feito um bom curso, não teria dificuldade. Eu iria para cursos de especialização e tudo correria muito bem. Então, quando eu precisei realmente aumentar o meu faturamento, eu precisava era de faturamento, né? Aí eu coloquei toda a minha energia nisso e o processo de venda dentro do meu consultório começou a ser planejado, né? E o que é isso? Aí eu comecei a pensar em atrair pacientes para o consultório, né? Que tipos de pacientes eu queria lá dentro, de que área, porque até então eu atendia tudo que era especialidade, né? E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia vender mais tratamentos, como é que eu poderia fechar mais tratamentos com os meus potenciais pacientes, aqueles que sentavam na minha cadeira, né? E aí eu comecei a criar um roteiro, né? O roteiro meu. Eu comecei a criar um passo a passo, o que é que eu precisava falar, o que é que funcionava, o que não funcionava tão bem. E aí eu fui criando um roteiro meu, que hoje muitos dentistas têm acesso e tem resultado. Inclusive eu tenho uma aluna, Tatiana Quarezemin, uma dentista, né, de São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, que aprendeu exatamente, primeiro, a vender a ideia da pessoa ir para o consultório dela, ou seja, aprendeu a atrair pacientes para o seu consultório, aprendeu essa venda e aprendeu a vender lá dentro, né? Aprendeu a fechar o tratamento, né? Converter. E aí ela pulou simplesmente de um faturamento de R$8.000 por mês para um faturamento hoje de 33 mil, isso ela me falou no final do ano passado, novembro do ano passado, para 33 mil reais num mês, né? Até quem quiser ver o vídeo dela tá no YouTube, se procurar pelo nome dela, Tatiana Quarezemin, já vai achar lá. Então, o que é isso? O aumento de faturamento, ele é decorrente de fechar tratamento. Isso é muito claro, né? É muito claro para qualquer dentista, tem que fechar o tratamento para entrar um valor financeiro ali e para aumentar o seu faturamento, né? Para fechar o tratamento, você precisa ter o paciente na sua cadeira. Para ele chegar, né, aquele dentista que tem agenda vazia, que tem agenda com poucos pacientes, como é que ele vai aumentar o faturamento dele se ele tem poucos pacientes para converter ali, para fechar o tratamento? Ele precisa daquele primeiro passo lá atrás, que é atrair o paciente para o seu consultório, né? Aqueles que têm muito paciente, mas o faturamento é baixo, é estagnado, não cresce mais, o que é que precisa? Habilidades para fechar mais tratamentos e possivelmente habilidades para poder até cobrar mais, né? O que é que faz o paciente pagar mais, te valorizar mais? Então, esse dentista que tem agenda cheia, ele precisa ter esse conhecimento e aplicar isso no seu consultório para aumentar cada vez mais o seu faturamento, né? Então, isso é possível, mas é importante a gente entender primeiro, né? Primeiro é preciso entender que tudo é um processo de venda lá dentro, né? Para entender que é isso que vai trazer um faturamento maior, que é isso que vai trazer o 25 em 1 no seu consultório,
quer ter um faturamento de 25 mil reais por cadeira odontológica. Tem dentistas que têm um consultório só, outros têm 2 cadeiras, outros 3. Então é possível fazer um faturamento mínimo aí de 25 mil por cadeira, tá? Vamos ver o que mais a gente tem para falar aqui, né? E o dentista que não tem atenção nisso, né? Como eu contei ali a minha história, Carla, como é que você acordou para isso, né? Eu acordei e tive, a minha trajetória foi de crescimento, de faturamento até hoje, e a gente está crescendo. Né? Hoje com uma rede de 4 clínicas aqui em expansão, na região de Campinas, tá? E o dentista que não tem atenção a isso, que fala, Carla, eu não sou vendedor, eu só falo para o meu paciente o que ele precisa fazer e ele que decide. Eu já ouvi isso de dentistas. Ah, não, Carla, esse negócio de persuasão, de convencer, né? Persuasão é convencer, você falar de modo que convence o paciente de que ele precisa daquilo, né? Então, isso de persuasão, tem dentistas que falam, ah, não, eu não gosto disso, Carla, porque eu deixo o paciente livre para decidir, né? Eu não gosto de insistir, né? Mas fechar tratamento não é insistência, né? Se realmente você for insistir para o paciente fechar um tratamento, você não vai conseguir. Então não é esse o caminho. E quem não tem atenção a isso e quem não entende que só vai aumentar o seu faturamento no consultório se vender mais e vender em todo esse caminho que eu falei, em todas essas etapas que eu falei aqui, não vai ficar estagnado, né? Não vai conseguir crescer e possivelmente vai entrar em queda no seu consultório, né? Queda de faturamento. Os pacientes vão sumir. Então é preciso ter atenção a isso. E é por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto aqui. Porque eu sei que é um assunto polêmico, né? Se o dentista vende ou não vende. Como eu falei, com integridade, com honestidade. É possível? É lógico que é. A gente vê muitos exemplos disso. Eu aqui falei de uma aluna minha. Eu tenho essa vivência. E tantos outros dentistas que crescem, sim, na profissão, né? Mas é preciso entender que tudo é um processo de venda. E, aliás, como eu já dei alguns exemplos aqui, muito do que a gente faz no nosso dia a dia é um processo de venda, né? Sempre que a gente precisa convencer alguém de alguma coisa, a gente está vendendo uma ideia, né? Você com a sua recepcionista, quando você coloca uma função para ela ou fala para ela entrar em contato com alguns pacientes e falar assim, para os pacientes voltarem, né, para o consultório, para fazerem um retorno, você precisa vender a ideia para ela, né, do porquê que é importante ela fazer aquilo. Ela precisa aceitar bem essa ideia, esse projeto, para ela executar bem. Se ela não aceita a ideia, ela não vai fazer, ou no mínimo não vai fazer bem feito. Então a venda tá no nosso dia a dia, não tem como escapar dela, né? E outra, né? Quando você tem um objetivo muito claro dentro do seu consultório, e um aumento de faturamento é um objetivo claro, é um objetivo específico, você faz o que precisa ser feito ali. Você faz o que precisa ser feito. Então, Carla, eu sou tímida, eu não sei falar de preço, não sei falar de custo. O que eu faço? Em primeiro lugar, preciso entender se você realmente quer aprender algo diferente, né? Se você quer sair daquela comodidade que você tá, né? Porque a gente se acomoda num lugar ali e para sair daquilo a gente gasta energia, né? Para sair do lugar e se mexer, fazer alguma coisa diferente, a gente gasta energia. Então, o primeiro ponto é entender se realmente você quer sair da onde você está, né? Se você quer sair dessa realidade de faturamento baixo e ir para um faturamento de 25 mil reais por mês por cadeira odontológica no seu consultório, né? Se realmente você quer atingir isso, você vai precisar sair desse comodismo
e aprender algo novo, algo diferente. E depois de aprender isso, é colocar em prática, né? É praticar, porque existe um caminho, um passo a passo muito claro nesse processo todo para você aumentar o seu faturamento. Como eu falei, desde atrair o paciente até agendar uma consulta, fazer ele ir no seu consultório na consulta e fechar o tratamento com ele e fidelizar. Existe um passo a passo para isso. E que o dentista que entende essa jornada, que quer aprender e que ainda aplica, né? E o mais importante daqui é colocar em prática, é aplicar, ele cresce, né? O faturamento cresce. Os 25 em 1 chegam, né? E é isso que tem acontecido com vários dentistas que aprendem essas estratégias comigo. E é muito gratificante ver quantos dentistas mais estão crescendo na profissão, tá? Então aqui, aí eu deixo a pergunta de novo, né? Agora, depois da gente ter batido esse papo, será que você, que é dentista, ou que trabalha na área da odontologia, acha que o dentista não é vendedor? É vendedor ou não é vendedor? Né? E quando a gente tem a ideia do vendedor, a gente sempre tem a ideia do vendedor de um produto. Mas quando a gente transfere isso para o nosso dia a dia, com integridade, e eu costumo dizer assim, o que me faz me mover nessa direção, na direção de vender, e eu vejo isso também nos alunos do Dentista Referência, o que faz a gente se mexer nessa direção, ou seja, aprender cada vez mais e aplicar e descobrir sempre novas estratégias, é justamente brilhar os olhos quando a gente vê os pacientes lá na ponta serem tratados, serem cuidados. Os pacientes que precisam do tratamento estarem fazendo o tratamento, né? Me dói muito ver dentistas não fecharem tratamentos de que os pacientes precisam, né? Por falta de habilidade, por falta de ter falado um pouquinho mais sobre a urgência, um pouquinho mais sobre o benefício, né? E aí eu volto aqui, aquela definição, a segunda definição de o que é vender, né? É convencer alguém a aceitar uma ideia, um projeto ou um planejamento, mostrando as suas vantagens e benefícios, né? Então, quando a gente fala das vantagens e dos benefícios, fica muito mais claro para a pessoa entender se aquilo é para ela ou não, se ela quer aquilo ou não, né? O que ela vai ganhar com aquele tratamento, vantagens e benefícios. E isso em toda a sua comunicação de venda, como eu falei aqui, desde a atração de pacientes lá. Então, quem está nas redes sociais fazendo uma divulgação, ou quem coloca um banner em algum lugar, né, uma divulgação online ou offline, o que é que precisa ter nessa divulgação? Os benefícios e as vantagens que aquela pessoa vai ter em procurar você. É isso que você precisa mostrar para ela, né? Quando ela vai no seu consultório e senta na sua cadeira odontológica e você a examina e começa a conversar sobre planejamento para ela, o que é fundamental você falar no seu planejamento para vender a ideia de que ela tem que fazer aquele tratamento com você, porque você é íntegro, você está falando do que ela precisa, do que é bom para ela, do que ela busca, né? Do que ela tem que fazer para que a saúde dela seja melhorada ou para resolver algum problema estético, né? O que é que precisa ter nessa consulta? Vantagens e benefícios, né? Esses são 2 pontos fundamentais. E o que eu mais vejo no consultório, e o que eu mais vejo mesmo em todos esses anos de experiência e em todos esses anos trabalhando com dentistas, né, dentro das minhas clínicas e trabalhando com dentistas que são alunos no método Dentista Referência, é que, na maioria das vezes, o dentista examina, sabe fazer um diagnóstico muito bem feito, né, fala do diagnóstico para o paciente, né, do planejamento,
e do custo financeiro. Isso quando não fala do valor no começo, porque a primeira pergunta que o paciente faz é: doutor, doutora, quanto é que custa esse tratamento? Quanto é que custa fazer uma coroa? Né? Doutora, quanto é que custa o implante? Às vezes sentou na cadeira, você nem olhou a boca ainda, né? nem começou o exame nenhum, nem fez a primeira pergunta, né? Aquela pergunta de ouro, né? O que é que você veio fazer aqui? Em que é que eu posso te ajudar? Nem começou e ele já pergunta: doutora, quanto é que custa o implante? Né? Ou doutora, quanto que é a manutenção do aparelho? E aí eu vejo muitas vezes o dentista já falar do valor. E é completamente errado fazer isso. Né? Você despencam as chances de fechar um tratamento dessa forma. Né? Iniciando a consulta pelo valor do tratamento, pelo valor de um procedimento. Né? Então, vantagens e benefícios são fundamentais estarem nessa consulta. E existe uma sequência lógica, uma sequência já estudada, comprovada, né? Uma sequência que eu coloquei num roteiro que diz como é que eu começo uma consulta, qual é o segundo elemento, o terceiro. Ah, Carla, e se o paciente já começa a falar, ele já pergunta, já quer saber o preço, né? Eles perguntam o preço, ou quanto custa, querem saber quanto custa. Isso nas palavras do paciente. O que eu faço? Ué, você é que é a cirurgiã dentista ou cirurgião dentista ali, e aí diz para ele: olha, eu já vou te dizer, mas primeiro você precisa entender, né, por que é tão importante fazer esse tratamento. E aí você continua fazendo a sua consulta. É lá no final, é a última coisa que se fala, é o custo financeiro para o paciente. E isso por diversas razões. Tá? Então o dentista que não entende isso, ele continua fazendo, olha, é o diagnóstico, né? Você, por exemplo, na ortodontia, eu sou ortodontista, tem dentista que fala: olha, você tem uma classe 2, né? E para tratar disso vai precisar de um aparelho X, pode ter 1, 2 ou 3 opções de aparelho, né? Vai demorar tanto tempo seu tratamento. Alguns falam isso, outros nem isso, e vai custar tantos por mês. Ou seja, não falou por que é que precisa tratar, quais os problemas que aquele paciente pode ter se não fizer o tratamento, né? Quais são as vantagens para a vida dele, para a qualidade de vida. Muitas vezes o dentista acha que quando eu falo em vantagens para o paciente, é vantagem de ter uma oclusão. Qual é a vantagem? É de ter a oclusão ideal ou a oclusão perfeita. Não, não é. Ele precisa entender qual é a vantagem para a vida dele. A curto, a médio, a longo prazo, qual é o impacto que aquela maloclusão ou que aquele problema, ou que aquela cárie, ou que, enfim, qualquer problema, que aquela infecção que ele tem, periapical, qual é o problema para ele? Pode ser um problema que a curto prazo pode estourar, a médio prazo ou a longo. E ele precisa saber disso. E quando você fala isso para ele, ele começa a pensar mais. Puxa, então quer dizer que se eu fizer agora o tratamento, provavelmente eu não vou ter problema no futuro. Aquela doutora me explicou. Mas se eu não fizer, eu posso ter um problema X e eu não quero ter. Então, você torna a sua consulta muito mais persuasiva, para fechar de uma maneira mais assertiva o tratamento, com mais objetividade, com maior chance de converter uma consulta em tratamento fechado, aumentando assim o número de pacientes. Paciente é aquele que está pagando pelo tratamento, é o seu cliente. E aí a sua chance realmente de chegar no 25 em 1 aumentam muito. Tá? Então é importante pensar: será que a maneira como eu enxergo, o meu trabalho, o meu consultório, mesmo que você não tenha consultório, se você trabalhar na clínica de alguém, sim, você pode fechar mais tratamentos com aqueles pacientes,
Sim, você pode aumentar o seu faturamento lá dentro da clínica, sim, mesmo não sendo sua. Né? E o dentista que que muda essa maneira de pensar, né? Que vira essa chave na sua cabeça, é o dentista que tem muito mais chance de aumentar o seu faturamento no consultório. E aqui a gente conversa muito sobre isso. Aumento de faturamento, como fazer? Qual é o caminho para isso? Inclusive no final desse mês de janeiro, no dia 27 de janeiro, vai começar a semana 25 em 1 na odontologia. É o caminho, é o passo a passo que eu vou dar lá através de 4 videoaulas sobre como o dentista pode atingir, sim, um faturamento de R$ 25.000 por cadeira odontológica no seu consultório ou na sua clínica. Tá? Então, se você quiser participar, eu vou deixar um link aqui na descrição em algum lugar, se você estiver vendo esse vídeo gravado, ou na minha bio aqui do Instagram também tem o link. Então é só clicar lá, fazer a inscrição, é gratuito, tá? É gratuito, é online, é muito fácil, pode ver da sua casa ou do seu consultório, é muito fácil de assistir essas aulas e entender qual é o caminho para chegar nesse faturamento de 25 em 1 na odontologia, se você realmente quiser isso nesse ano de 2020, tá bom? Então, para finalizar aqui, para finalizar esse vídeo, eu só quero deixar de novo a pergunta. Você, dentista, é vendedor ou não é vendedor? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.